Santa Cruz, uma boa tarde para você, cidade querida, amada por Deus e também querida do nosso coração. A paz, a graça, o poder do Espírito Santo seja com cada um de vocês que estão sintonizados na nossa emissora a partir de agora com o programa A Voz da Profecia. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Que Deus abençoe você, sua família. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo da primeira carta aos Coríntios. Então você já vai abrindo sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, tá bom? Nós vamos estudar esse capítulo hoje. Capítulo curtinho, mas que tem muito a nos dizer. Então é um prazer ter aqui com você conosco. Prazer também, mais uma vez, Evandro, nós vamos agora abordar mais um tema e pregar a palavra de Deus através desse programa. Como é que foi sua semana? Olá, Leila, olá, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus e hoje tem muitas bênçãos. Agradeço a Deus por mais uma semana, minha semana foi ótima, tudo na paz de Deus. Quero convidar você, Bíblia na mão e Jesus no coração para estudarmos o livro de 1 Coríntios, porque hoje eu estava vendo aqui a sabedoria procede do Espírito. E essa sabedoria por proceder do Espírito vem ao estudar a palavra de Deus. E hoje, queremos dar um alô também para os nossos irmãos que estão estudando a Bíblia, Tivemos sábado passado aqui na cidade de Santa Cruz, não foi, Leila? Foi uma bênção. E foi muito bom. Como a gente mencionou no programa anterior, que nós estaríamos realmente na igreja adventista aqui na cidade de Santa Cruz, e foi muito bom, foi prazeroso estar com cada um dos nossos irmãos. Foi um prazer conhecer também vocês pessoalmente e queremos deixar aqui o nosso agradecimento pela receptividade e também deixar aquele abraço para vocês. Inclusive, temos amigos especiais, Evandro? E pelo qual nós queremos mandar aquele alô, aquele abraço e deixar também que nós vamos orar por vocês no finalzinho do programa. E lembrando também que você que está nos ouvindo agora, não esquece de acessar o nosso canal no YouTube Novo Tempo Santa Cruz. Lá estão os nossos contatos. Fale conosco, faça sua sugestão, assim como os nossos amigos, pode também pedir para a gente mandar aquele abraço, aquele alô, mencionar seu nome aqui no nosso programa, que a gente vai ter um prazer de também mandar aquele abraço para você, tá? Então, quero mandar aquele abraço especial, dizer que Deus abençoe cada um de vocês. A Eva, o Pedro, a Zenilza, o Ailson, o Adenildo, o Tomás, a Tatiana, o Isaac, a Eliane, a Anedina, a Nádia e também a nossa querida irmã Francineide. Todos vocês sintam-se abraçados por Jesus e sintam-se também que vocês são especiais, e aqui nós deixamos sim a paz de Deus com cada um de vocês. Então, se você também quer ouvir o seu nome aqui, quer também fazer uma sugestão, fazer um pedido de oração, o estudo bíblico, fala conosco, nós estamos aqui para te ouvir, não é, Evandro? E meu abraço especial vai para o meu irmão Evanildo, que está dando estudo para essas pessoas a qual Leila mencionou. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes. Eu quero dizer que vocês são abençoados e logo logo estaremos juntos no céu. Esse é nosso maior desejo. Mas se queremos estar no céu, precisamos louvar a Deus aqui na terra para um dia louvarmos a Deus lá no céu pessoalmente. Vamos agora ouvir um louvor especial. Olha só, Leila, ouvindo esse louvor, que bênção. E eu quero dedicar esse louvor a cada um dos ouvintes aqui mencionados. Isso mesmo. Então, nós vamos ouvir agora Fernanda Lara mandando aquele louvor especial para você, mas em adoração ao nosso Deus. Ela vai mencionar na música que Deus, ele é magnífico. É exatamente isso que Deus é na nossa vida. Magnífico Deus. Então preste atenção na música. Logo em seguida a gente já vai ver um resumo rápido com o pastor Michelson Borges falando sobre o capítulo 2 de Coríntios, para ficar bem mais prático e fácil de você entender. E logo em seguida a gente volta para orar e na prática nós e vocês lendo a palavra de Deus.
Então não sai daí, que a gente volta já. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura do livro da Carta de 2 Coríntios, também de autoria de Paulo, escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, um ano depois da primeira carta, primeira aos Coríntios. Aqui Paulo defende seu apostolado, não porque necessariamente se preocupasse com sua reputação ou imagem, mas sim com a sua mensagem e a aceitação dela. Caso sua imagem fosse denegrida, como estava sendo feito, a mensagem dele, a pregação dele também poderia ser comprometida. Verso 1. Mesmo débil e defeituosa como fosse, Paulo considerava a igreja de Corinto também igreja de Deus, e chamou os irmãos de santos, inclusive. Mesmo com nossas imperfeições, nunca devemos desistir de buscar em Cristo a santidade e a pureza. Verso 2, a saudação típica de Paulo, graça e paz, mostra que a graça de Cristo e a salvação é que trazem paz ao nosso coração. É da graça de Deus, o perdão recebido por meio de Cristo, que realmente vem a paz, que deve inundar nossa vida, nosso coração e transbordar também a outras pessoas. Verso 3, é Deus que nos consola, o Deus de toda consolação. Deus nos consola para que possamos consolar outras pessoas. O que recebemos dele, devemos partilhar com os outros. Verso 9, um conselho muito oportuno Paulo nos dá aqui. Não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Veja só, a nossa confiança vem de Deus. Devemos confiar em Deus. E aqui Paulo nos lembra de que Deus é poderoso a tal ponto de ser capaz de ressuscitar mortos. Então por que confiar em coisas? Por que confiar em nossa força, em recursos humanos unicamente? Se temos o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá vida aos mortos, à nossa disposição, aquele que promete nos consolar, nos ajudar. Devemos confiar em Deus. Ele é todo o suficiente para nos dar o consolo com que devemos ser consolados. Verso 11. Podemos e devemos ajudar os servos de Deus orando por eles. É o mínimo que podemos fazer por aqueles que estão lutando pela igreja, aqueles que estão trabalhando, se desgastando pela causa de Deus, como era Paulo, como fez Paulo. Então, no mínimo, devemos orar a Deus para que essas pessoas sejam fortalecidas, sejam consoladas e tenham disposição, força, energia para continuar sua obra pelo reino de Deus. Verso 20. Deus é fiel e cumpre suas promessas. Ele sim, sempre é fiel. Versos 21 e 22, Paulo afirma que foi ungido e chamado por Deus. E aqui ele começa a defendendo então seu apostolado, sua missão e seu chamado diante dos coríntios. Verso 22 ainda, o Espírito Santo, em nosso coração, é o penhor da vida eterna. Ainda não desfrutamos da vida eterna, ainda estamos neste mundo de pecado, somos ainda mortais, mas quando o Espírito Santo está em nossa vida, quando vivemos em comunhão com Ele, é como se Deus tivesse já nos dado um cheque pré-datado. Um dia nós vamos sacar esse valor, recebendo a coroa da vida eterna. Mas se já temos o Espírito Santo em nossa vida, nós temos o penhor dela. Nós já podemos, de certa forma, sentir, crer que vivemos a vida eterna desde já. No verso 24, devemos sempre cooperar para a salvação e a alegria das pessoas, viver para servir, assim como viveram Paulo e Jesus, a quem Paulo imitava. Devemos ter uma vida de serviço. Isso é cristianismo verdadeiro. Começamos então, muito bem, a leitura de 2 Coríntios, e que a cada dia possamos avançar no estudo dessa carta de Paulo, dessa outra importante carta de Paulo, extrair lições importantes para a nossa vida, aplicá-las à nossa vida aqui no século XXI, porque um livro inspirado por Deus tem aplicação permanente, apesar do contexto que temos que sempre levar em consideração, como já vimos em outros escritos de Paulo. E que você possa abrir todos os dias a carta de amor de Deus e retirar dali luz, graça e paz para a sua vida. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus Cristo, o Deus de toda consolação.
de glória e majestade, e a tua força maior que os bravos ventos e as ondas do mar. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. 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 Magnífico Deus, magnífico Deus, magnífico Deus, magnífico Deus, magnífico Deus. Muito bem, já estamos de volta depois de apreciar essa belíssima música, na belíssima voz também de Fernanda Lara, que Deus é magnífico. Por que eu resolvi escolher esta música? Porque o que nós vamos estudar é baseado nisso, em que muitas vezes a gente esquece de exaltar, de colocar Deus acima de tudo e de todas as pessoas. Então que a gente nunca esqueça que Deus ele é magnífico. E aqui no capítulo 2 você vai compreender o porquê que eu quis colocar essa música e que é um alerta para nós também hoje, tá? Espero também que vocês tenham entendido o que o pastor Michelson Borges quis resumir para a gente, o que nós vamos ler a partir de agora. Só que antes, nós não vamos conseguir ler a palavra de Deus sozinhos, então eu convoco você a nós agora levarmos uma prece a Deus, pedindo para que Ele nos ajude e nos abençoe para entendermos a sua palavra. Então, onde você está, fique numa posição de respeito, feche seus olhos, pense em Deus, no seu santo trono, e ao mesmo tempo, sinta Deus ao seu lado agora. Vamos orar? Querido Deus, e como a música disse, magnífico Deus, poderoso Senhor, santo és o Senhor. Por isso aqui nós estamos, Pai, para primeiramente te agradecer, exaltar o seu nome, exaltar entre todas as nações que o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. Senhor, grande Jeová, que habita das mais alturas dos céus, esteja conosco aqui também, nesse meio de pobres pecadores, mas sabemos que o teu amor é tão grande, é tão infindo, que o Senhor envia teu Santo Espírito para estar aqui conosco e ainda assim sentimos a tua presença. Então, obrigada, Pai, por nos dar esse privilégio, nos dar essa honra de ter o Senhor ao nosso lado. Pedimos uma bênção especial, Pai, neste momento, por todas as pessoas que estão passando dificuldades no Rio Grande do Sul, não só no nosso país, mas também em muitos outros lugares do mundo que precisam do teu conforto, Pai. Então, console as famílias que estão passando pelo sufoco que é em relação a essas chuvas, terremotos, no mundo inteiro, enchentes também. Isso prova que o Senhor logo, logo vai mandar Jesus voltar. Então, até lá, Pai, nos ajude, nos fortaleça e ajude essas pessoas que estão em mais dificuldades que nós nesse momento. Peço tua bênção especial também sobre a palavra que nós vamos estudar agora. Foi o Senhor quem mandou dizer, então, por favor, nos ajude a compreender, explicar e aplicar na nossa vida. Fique com cada ouvinte agora em particular. Eu te peço, em nome também do magnífico Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para a leitura, né, Evandro? Caro ouvinte, querida ouvinte, vamos agora todos ler junto o capítulo 2 de 1 Coríntios. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5 e pausadamente, até porque eu estou um pouquinho com a garganta inflamada, mas tudo para a glória de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo, que diz o seguinte: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado.
E foi com certeza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então vamos só dar uma pausazinha aqui, que o caráter da pregação de Paulo foi exaltado aqui. Agora entenda, é o caráter da pregação de Paulo e não o próprio Paulo, tá? Como a gente viu no capítulo passado, que algumas pessoas, gostavam muito de Paulo, e ele mesmo disse que ele mesmo é que era servo, Então, a mensagem que ele quer passar aqui para nós, que ele disse que quando foi pregar para os irmãos, ele não ficou usando de muitas palavras difíceis, nem exaltando a si próprio, mas pelo contrário, ele disse que foi para pregar de fato Jesus Cristo crucificado, porque essa era a pregação de fato dele. Então, no capítulo passado, Paulo estava já falando que nós devemos agradecer a Deus, dar graças a Deus, exortar pela unidade da igreja, que a mensagem da cruz, por mais que fosse loucura para as pessoas, mas que fosse aceita com sabedoria, que a vocação dos santos também era exatamente essa, pregar o evangelho, viver esse evangelho e pregar também esses valores semelhantes ao de Cristo. E Cristo é que nós sabemos que deve ser mais do que exaltado. Aí muitas vezes a gente tem muita simpatia por um pregador, tem muita simpatia por alguma pessoa, isso é importante, isso é bom? É, mas aqui em nenhum momento ele coloca esse tipo de exaltação para ele, mas pelo contrário, para Deus. É por isso que a música foi pertinente a isso. Quando ele disse, olha, eu fui com vocês, eu fui só para anunciar a Deus, não fiz com ostentação de linguagem, nem quis mostrar que eu sou sábio, mas pelo contrário, ele decidiu nada saber entre eles a não ser o quê? Só Jesus Cristo. Porque às vezes, quando a gente chega num lugar e a pessoa vai pregar o evangelho, fala mais de si mesma do que o próprio Cristo, Então Paulo já estava até, por exemplo, já dando esse exemplo. Ele disse, a minha palavra, a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva ou cheia de sabedoria própria, mas era demonstração do próprio poder do Espírito Santo. Então o que fica claro aqui nesses primeiros versos? Que Paulo exalta o poder do Espírito Santo, para que a fé que a gente exercita em Deus, que a gente tenha muito mais sabedoria, mas isso baseada em Deus e não na sabedoria humana. O que eu quero deixar claro aqui também, meus irmãos, é a questão no verso 1, Paulo diz o seguinte, não fui aqui na cidade de Corinto, pregar, fazer discurso, a palavra aqui que fala, eloquente. O que me vem à mente é que traz um pouco de sensação lá do Antigo Testamento. A gente, por exemplo, Moisés, Enoque, Elias, os grandes pregadores do Antigo Testamento, a gente acha que eles, quando faziam discurso, quando pregava, era uma voz alta, gritando, é uma voz como se mostrasse autoridade e poder. Bom, a gente, quando tem que falar de Cristo, quando for pregar a mensagem, como Paulo diz aqui no verso 4 e 5, a gente tem que pregar realmente eloquente, mostrando o caráter de Deus, mas no sentido de um sentido calmo, tranquilo. Porque o que a gente vê hoje é muitas igrejas, muitos irmãos, com todo respeito, falam alto, falam como se tivesse autoridade, mexendo o braço, aquela coisa que você pensa, ele realmente está falando ou não sei, sabe? O que eu quero mostrar aqui é Efésios capítulo 4, verso 31. Olha só o que Paulo diz, livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Aí ele fala, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros e perdoando uns aos outros.
O que eu quero dizer é que quando Paulo ele chegou, ele fez esse discurso, Paulo fez com toda mansidão, tranquilidade, não alterou a voz, não subiu a voz, não gesticulava bravo ou outro tipo, assim, sempre na calmaria e na paz. E esse discurso que Paulo fez, aí de acordo com o verso 4, mostra em consistir em mostrar a sabedoria de Deus, o poder do Espírito, e não ele mesmo. Aí vem para o verso 5, para que as pessoas acreditassem no poder de Deus e não na palavra de Paulo, o que as pessoas dizem. Então a dica é, irmão, quando for falar de Deus, fale tranquilo, fale manso, fale gentilmente, fale para conduzir a pessoa a que está recebendo a mensagem para o Espírito Santo. Faça o seguinte, olha, eu tenho que falar de Deus, mas eu sou só o instrumentozinho. A grande mensagem aqui, o que está em jogo, é o Espírito Santo, o poder de Deus. Eu sou só um objeto de uso. Pois é, então a gente não precisa ter essa preocupação em falar palavras muito diferentes, muito bonitas, porque assim, a gente tem que entender que nós, até quando nós oramos, estamos falando com Deus como nosso Pai, como nosso amigo mais íntimo. Então não há necessidade, até porque Deus é o sábio dos sábios, então não há necessidade de a gente querer falar muito bonito, muito eloquente, mas com simplicidade, com humildade, que a gente fale a mensagem. Assim como nós também estamos aqui e nós estamos nesse bate-papo, porque é essa mensagem que a gente quer falar, da palavra de Deus. E o próprio poder de Deus, através do Espírito Santo, é que nos conduz aqui a esse programa, a falar com você, tá? Então Paulo está dizendo que o caráter da pregação dele é com certeza toda voltada e exaltada para Deus através do Espírito Santo, né? Então a gente não precisa se preocupar, eu não sou digno de falar com Deus, não, nem onde nós somos, mas nós podemos sim falar com Deus, pregar, falar da palavra de Deus, desde que sejamos dependentes dele para aprender. E outra questão, no verso 4, Paulo ele fala, né? A minha pregação não consiste em palavras persuasivas, ou seja, ele não falava com o intuito de dizer, seja crente, aceite Jesus, vai, não. Ou dizer assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, né? Então não é essa maneira, claro, que não se deve pregar, né? Isso. Paulo, ele falava as palavras de sabedoria não persuasiva, mas no sentido de dizer, meu irmão, Jesus Cristo é assim, Deus é assim, é isso. Você crê? Aí a pessoa diz, sim. Então, aí a pessoa crê pelo que o fato de que a pessoa mostra o Espírito Santo, mostra Deus, mostra o caráter de Deus. E a pessoa entende que é um caráter maravilhoso. Então, quando eu chego para uma pessoa e falo, aceite Jesus, senão você vai se perder, você vai ser mulher, a pessoa vai dizer, ué, que Deus é esse? Deus não é assim. Então a gente tem que mostrar um Deus de amor, mas que tem os seus castigos, mas não desse sentido que são um Deus que castiga. Uma coisa que eu carrego comigo, Evandro, e que a gente deve sempre aprender, e mesmo que a gente erre, é poder consertar quando a gente errar, mas a gente nunca deixar de ser gentil com as pessoas, tratá-las bem, falar com calma, falar baixo, não xingar as pessoas. Então isso aí já é o caráter de Cristo sobre nós, e com essa humildade e simplicidade a palavra com certeza vai ser muito melhor aceita. E por último, né, a palavra cristão, né, do tradução vem pequeno Cristo. Então, se eu sou um cristão, eu tenho que ter Jesus como exemplo e ser um imitador de Cristo. Então, se eu estou ensinando e levando Jesus Cristo a outras pessoas, eu tenho que ensinar pelo método de Jesus e não o que eu sou, porque eu sou falho. Mas quando eu levo outra pessoa a ser seguidor de Jesus Cristo e não meu seguidor, essa pessoa tem um caráter transformado e abençoado. Exatamente. Então nós vamos continuar agora a leitura a partir do versículo 6 e vamos seguir até o versículo 11, tá bom? Então, ouvinte, acompanha comigo aí, que diz o seguinte: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou
antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos dos homens, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Que palavras belíssimas! Aqui Paulo fala da verdadeira sabedoria. Então, quanto mais a gente vê, estuda a Bíblia e percebe que essa sabedoria do mundo, essa sabedoria que a gente vê aí, as filosofias, não é nada comparada à verdadeira sabedoria que é o ensino do Espírito Santo. Até porque quem seriam os seres humanos se não fosse o próprio Deus? Aqui, mais uma vez, Paulo está dizendo da sabedoria que vem somente do Espírito de Deus. Como ele disse, para que a nossa fé, como ele disse no versículo 5, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aí no versículo 6 ele diz, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, ou desta era, ou deste tempo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então a gente vê aí muito charlatão, Evandro, que se julgam muitos sábios, muito inteligentes, eloquentes nas palavras, no modo de vestir, mas a gente vê que essa sabedoria de nada adianta se ela não provir do Espírito Santo, da verdadeira fonte. Como ele mesmo disse no versículo 7, nós falamos a sabedoria de Deus. Em mistério, uma vez esteve oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, antes, as pessoas não entendiam essa sabedoria, mas agora, com o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo aqui na terra, o Espírito Santo aqui conosco, nos mostra essa verdadeira sabedoria. E essa sabedoria, esses mistérios, foram então agora sendo conhecidos. Ele falou que essa sabedoria, nenhuma dessa sabedoria dos poderosos desse século conheceu. Então, que nesse tempo, muitas das pessoas não sabiam dessa sabedoria. Que sabedoria é essa? Aí ele vem dizendo que tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus da glória. Então, se esse povo se julgava tão sabido, por exemplo, os antigos escribas, os fariseus, aqueles eruditos que estudavam a Bíblia, se eles realmente compreendessem de verdade, tivessem sabedoria da palavra de Deus, eles não teriam crucificado Jesus, não é? Mas pelo contrário, ele foi perseguido exatamente porque pregava a verdade. Então por isso que ele fala que ninguém viu, ninguém ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe por quê? Porque Deus revela essa sabedoria. Um dia as pessoas de fato vão ver o que ninguém viu agora, mas se realmente buscarem a verdadeira fonte de sabedoria que só vem do Espírito. Eu fiquei meditando aqui no verso 7, que é magnífico, Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Então, por exemplo, o irmão Evanildo, que está dando estudo para as pessoas ao qual demos o alô aqui no começo do programa, tudo que ele fala, ou tudo que as pessoas do mundo todo pregam de Jesus, olha só, foi pré-ordenado antes dos princípios das eras e para o quê? Para a nossa glória. Não glória no sentido de se aparecer, no caso, mas para que a gente fosse pregar a mensagem. Significa dizer que tudo que Deus planejou já estava planejado por Deus. Tudo que a gente conhece hoje da Bíblia, Deus está nos instruindo a conhecer da palavra de Deus. Deus nos ensina, Deus cuida da gente. Já no verso 8, nenhum dos poderosos dessa era vai entender, porque
até mesmo as pessoas que se julgavam com muita sabedoria, os fariseus, os saduceus, que tinham grande conhecimento, na verdade não tinham, porque eles mesmos sacrificaram o Senhor da glória. Daí a gente entende que ter sabedoria das coisas do mundo hoje, não tem problema você conhecer uma coisa ou outra, mas a gente tem que entender, irmãos, que a sabedoria da Bíblia, a sabedoria de Deus é muito, muito, muito maior do que a sabedoria da terra e das coisas que a gente vê por aí. É melhor você entender as coisas de Deus do que entender as coisas dos homens. Se de fato realmente queremos ser sábios, né? Então não adianta querer ter sabedoria humana, filosofia humana, ideias humanas, porque, gente, o fato é, nós somos criaturas e dependemos do Criador. A inteligência que a gente tem é Deus que dá. Imagina então a sabedoria, porque inteligente todos nós somos. Mas sábios, precisamos buscar mais a Deus para conseguir isso, tá? Então que eu e você medite nisso e pense que essa verdadeira sabedoria só vem para quem realmente busca o Espírito Santo. O verso 9 também é muito bonito, porque é mencionado aqui Isaías capítulo 64, verso 4. A gente não viu a face de Deus, nem ouviu, não tem assim nenhuma imaginação. A gente pode até imaginar como vai ser a volta de Deus. A gente só tem a certeza quando vai vir mesmo. A gente pode imaginar, tem aquele vislumbre na mente, mas Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente não viu, mas vai ver. A gente não viu ainda, mas vai ver. Outra coisa interessante é o verso 10, que o Espírito Santo nos sonda em todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E isso aqui entra em total harmonia com o que o próprio Paulo falou no capítulo 8 de Romanos, que a gente estudou programas passados, o verso 26. Romanos 8, 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. E Paulo fala: mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então imagina só, o Espírito Santo, ele está lá clamando diante de Deus por você, para que Deus ouça a sua oração, para que Deus veja você e etc. Até o Espírito Santo está junto por você. E a gente percebe, Evandro, o agir do Espírito Santo. Como é que ele age? Inclusive, a gente pode até esclarecer isso, se caso você ouvinte tem uma dúvida. Como é que o Espírito Santo age no ser humano? Será que é realmente dando pulos, rodopios, falando palavras que não se entendem? Mas o fato é, como é que o Espírito Santo age aqui? Paulo disse que o Espírito Santo chora. Então, se ele chora, é porque ele tem sentimentos. O Espírito Santo é comparado a uma pomba. Por quê? Porque ele é calmo, pacífico, tranquilo. O agir do Espírito Santo na nossa vida é através da nossa mente. E essa mente, ela é mudada, ela é transformada, nossos sentimentos, nossos corações são mudados por esse poder. E esse poder transforma o nosso caráter à semelhança de Cristo. Então, pare para pensar e analise como é o Espírito Santo agindo na sua vida. É de fato como a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele fala na sua mente, através do seu coração, se você tem realmente o coração aberto para recebê-lo, e assim ele vai transformar a sua vida semelhante à de Cristo. E como era a vida de Cristo? Ele realmente pulava, gritava com as pessoas, falava coisas que ninguém entendia? Então pare, analise, estude mais sobre esse assunto e nós estamos aqui para lhe ajudar. Então você, se ainda tem dúvida como é o agir do Espírito Santo na nossa vida, então estude mais a Bíblia. Eu convido você a estudar a Bíblia, inclusive nós estamos aqui também para te auxiliar nesse aspecto, porque Deus preparou algo que nós não vemos, nós não ouvimos, a gente só imagina, mas esse lugar está preparado para aqueles que realmente o amam. Você ama realmente a Jesus? Você de fato ama a Deus?
a ponto de renunciar às suas próprias vontades? Você ama a Cristo a ponto de sacrificar o seu próprio eu, de deixar de lado suas vontades? Você ama realmente a Jesus a ponto de obedecer os seus mandamentos? A ponto de você ir contra aqueles que estão contra você? O que você realmente pensa sobre o amor de Jesus? Hoje mesmo eu li uma frase muito bonita que dizia, uma pergunta aliás, que dizia: quando foi a última vez que você de fato se emocionou estudando a Bíblia? Essa emoção não é uma emoção de você cair aos prantos. A gente pode chorar, pode, mas essa emoção de mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida. Então pense, reflita, peça a Deus a orientação do Espírito Santo para que Ele haja da forma correta na sua vida. Amém, irmãos? Nós vamos continuar a leitura agora no versículo 12 em diante. Esse capítulo é curtinho e a gente encerra no versículo 16. Então leia comigo 12 até o 16 e a gente finaliza. Que diz o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a gente tem, né? Olha como chega, né, Evandro? Ao ponto que é a sabedoria verdadeira quando o ser humano busca. Paulo diz que nós passamos a ter até a mesma mente, ou seja, os mesmos pensamentos que Jesus. Isso é incrível, porque a gente pensa, né? Nós somos indignos e somos mesmos. Nós não temos sabedoria nenhuma, a inteligência é Deus que dá. E aí ele diz, quando você busca verdadeiramente, deixa o Espírito Santo agir, ele diz que você pode ter os mesmos pensamentos que Jesus. Isso é muito lindo. Então pare para pensar, você andando na rua e dizer, ó, realmente lá vai um cristão, lá vai uma cristã, lá vai um homem de Deus. Essa sim é uma mulher de Deus. Por quê? Porque a sua mente agora, ela já não é mais da sabedoria mundana, não é mais da sabedoria humana, mas sim divina. Aqui tem muita coisa para nos ensinar, mas olhando detalhadamente o verso 12, né? Para que entendemos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha só a palavra gratuitamente. Olha, se eu conheço a palavra de Deus de graça, gratuitamente, lá para frente, né, no livro de Coríntios, a gente vai ver que a fé, ela vem pelo ouvir e a palavra de Deus, né? Então, como eu tenho fé, ao ouvir a mensagem, a palavra de Deus, ao ler a Bíblia, eu recebo fé. Então, o conhecimento da Bíblia, ser uma pessoa espiritual, ser um cristão melhor, ser uma pessoa melhor, Deus me dá isso gratuitamente. Aí vem um indivíduo e quer cobrar as coisas de Deus. Vem uma pessoa e diz que para você receber um carro, para você ganhar um emprego, tem que pagar um valor para fazer uma oração em você, para que você consiga um emprego, ou trabalho, ou qualquer outra coisa. Isso é errado, irmão. Tudo que a gente recebe de Deus, como o verso diz, é gratuitamente, certo? O verso 13 fala, né, que a gente ensina
pelo poder de Deus e não pela sabedoria dos homens. O verso 14 eu achei muito interessante, porque olha só o que Paulo diz. Quem não tem o Espírito, então tem pessoas que têm o Espírito, tem pessoas que não têm o Espírito, é isso que Paulo quer dizer? E quem responde essa pergunta é Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 38, quando Pedro, no caso, estava batizando muitas pessoas, né? Pedro respondeu no verso 38, arrependam-se, primeiro ponto, e cada um de vocês seja o quê? Batizados, segundo ponto, em nome de Jesus, para o quê? Perdão dos nossos pecados, e aí vem outra coisa, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Leila, quando é que uma pessoa recebe o dom e o poder do Espírito Santo? Quando se arrepende, quando toma o santo batismo e pede perdão pelos seus pecados. Isso, então não significa que eu preciso estar falando em outras línguas que eu não entenda, né? Ou esteja realmente exaltando, pulando dentro da igreja. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo agindo em nós, é nós agora sendo pessoas arrependidas, convertidas, que prega, que tem as suas ações semelhantes à de Jesus. Então, como é que eu sou batizada diariamente pelo Espírito Santo? Vou pregar para a pessoa, vou falar com a pessoa numa linguagem que ela não entende. Como é que ela vai ser convertida, né? Então, esse é um detalhe importante também. Então, Deus está falando para mim e para você que nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo, não é só no momento do batismo, mas é todos os dias. Todos os dias nós precisamos do batismo do Espírito Santo, porque todos os dias nós temos desafios. E gratuitamente, né? Exato. Não é lindo? Então, é de graça que Deus nos dá. Então, assim, tem pessoas que têm o Espírito Santo? Claro que são aquelas pessoas que, de fato, são semelhantes a Jesus em suas ações, em suas palavras, em suas atitudes, em seus gestos, no seu modo de se vestir, no seu modo de ajudar as pessoas. Tá? Essa pessoa tem o Espírito Santo. Tem pessoas que não têm? De fato, tem pessoas que não têm. Tá? Então, isso é fato. Mas aí cada um decide se quer receber. E eu pergunto a você, você quer receber o Espírito Santo na sua vida? Quer receber de graça esse dom na sua vida? E sua vida ser totalmente transformada? Tudo aquilo que lhe prejudica a sua saúde emocional, física, mental, familiar, no trabalho, tudo vai ser dissipado quando você aceita de fato o Espírito Santo na sua vida. Mas para isso você precisa permitir. E eu pergunto a você, você aceita? Eu não sei qual vai ser a sua resposta, mas responda para Deus, para si mesmo. E deixe Deus agir através desse Espírito, mudando, transformando a sua vida. Procure estudar, ser batizado, ser batizada, tá? E ter uma vida mudada. Porque logo, logo, quando Jesus voltar, e aí sim nós vamos conhecer esse lugar que a gente nunca ouviu, nem viu, mas que está preparado para quem realmente ama a Jesus. Bom, para finalizarmos, né, o capítulo 2 em si, ele fala que é você melhor buscar a Deus do que as mensagens humanas. Mas eu gostaria de juntar o verso 11 com o verso 16. Pois veja, o verso 11 fala que só a pessoa conhece o seu próprio pensamento. Eu não sei o que você está pensando, Lila, mas Deus sabe. Então talvez eu esteja falando para alguém que esteja passando por lutas emocionais e na mente muito grandes. Talvez eu esteja falando para alguém que a sua luta mental seja altamente pesada, com fardo, por traumas. Mas saiba que Deus conhece a sua mente. Deus, ele entende o que você passa. Então, você não está sozinho. Aí o verso 16 fala, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o próprio Cristo é a solução de tudo. Só Deus pode entender a nossa mente. E aqui está a minha mensagem, irmão, de que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você busque o Espírito Santo para que a sua mente seja renovada, para que você veja e aceite quão agradável e boa é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui está o nosso apelo, que você busque coisas para
amenizar a dor da sua mente, coisa natural de Deus, como beber água, o tentar dormir bem, atividade física, uma boa alimentação, contato com pessoas boas para a sua saúde, o simples hábito de ler, orar, estudar a Bíblia, isso vai te ajudar muito. Tomar um pouquinho de sol, essas coisas. Use os hábitos naturais e os remédios de Deus para assim a sua mente ser curada e transformada. Isso, e o principal remédio de Deus natural é a confiança nele. Então confie que Deus vai ajudá-lo, que Deus vai ajudá-la a cada dia ser batizado ou batizada pelo Espírito Santo. Então deixe Deus trabalhar na sua vida, tá? Nós vamos ouvir agora o Reavivados pela Sua Palavra, um resumo rápido do que nós estudamos, e vamos ouvir uma música especial também com Michele Emanuele, ela que fala exatamente sobre o que nós estudamos hoje, do Espírito Santo, tá? E logo mais a gente volta para fazer uma reflexão sobre tudo que nós estudamos. Então não sai daí, que a gente volta já já. Alguns meses atrás fui até uma programação que reunia diversas igrejas cristãs. Para esta ocasião foi convidado um cantor gospel bem conhecido. A apresentação musical foi um sucesso. Todos gostaram, aplaudiram e no final formou-se uma longa fila para se tirar fotos com ele. Confesso que fiquei impressionado com o clima de fanatismo manifestado por muitos. Ali contemplei com tristeza diversos indivíduos que desesperados se comprimiam para poder tocar no artista. O cantor, por outro lado, chamou um grupo de seguranças para escoltá-lo até o seu camarim. Quando vi a cena, me apercebi de algo comum no meio cristão em nossos dias: a presença da fama entre os pregadores do Evangelho. Artistas com legião de fãs, com cachês altos e famosos em diversos meios midiáticos. Sem querer entrar no mérito de julgar as motivações das pessoas, creio que é importante refletirmos sobre o perigo que existe em tirarmos o foco de Cristo e olharmos para o homem. Corremos o risco de valorizarmos mais o mensageiro do que a mensagem. O instrumento tem ganhado mais evidência do que o maestro que o usa. Esses são perigos reais que precisamos ter cautela. Na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 2 ele relata qual era o foco de seu trabalho. Nos versos iniciais lemos: Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi em nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Sabe, todo aquele que se empenha em anunciar o Cristo crucificado precisa ter a cautela de se esconder de tal forma à sombra da cruz que seus ouvintes glorifiquem o Cristo anunciado e não o anunciante. Essa não é uma tarefa fácil, porém devemos sempre nos lembrar que se somos instrumentos, o mérito da obra sempre é do Maestro. Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do Teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos Teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra Te servir. Sem a Tua
tribulações vou enfrentar, e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Amém. Que música perfeita! É uma súplica do ser humano para Deus e pedindo o Espírito Santo. Meus queridos, qual é o segredo dessa vida extraordinária? Sabe qual é o segredo? Não é difícil, não. Sinceridade, integridade, aliadas a uma devoção ilimitada à palavra de Deus. Perdão, arrependimento, batismo nas águas. O Senhor, Ele pode usar os seus propósitos, qualquer pessoa que realmente queira ser usada por Ele. Deus pode e Deus quer. A pergunta é, a decisão é sua. Você quer? Como sabemos, Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que são chamados. Você sente o chamado de Deus? Deus está te chamando, creio que há muito tempo. Às vezes a gente usa as frases que são mecânicas, quando Deus tocar no meu coração. De fato, ouvinte, você não crê que Deus toca no seu coração todos os dias? A cada dia que você respira, que você levanta, que você está vivo, que você está viva, você crê que Deus não está tocando seu coração nesse exato momento? Depois de tudo que foi falado, da música que foi cantada, da palavra que foi dita, Deus está te chamando. Então aceite esse convite. Aceite o Espírito Santo, como a música diz, estou aqui. E que já não viva mais Cristo, mas não viva mais você, aliás, mas Cristo que viva em cada um de nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, tenha um excelente sábado, uma boa semana, que Deus abençoe você e sua família e que de fato não esqueça de aceitar Jesus, o Espírito Santo na sua vida, que Ele vai transformar por completo a você e sua família. Um forte abraço, até o próximo programa. Bom, irmãos, e lembre-se, ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Quero agradecer imensamente por estarmos juntos por mais um programa. Se você deseja ouvir os outros programas anteriores e esse programa também, vá no YouTube e digita Novo Tempo Santa Cruz. Lá terá todos os vídeos anteriores e na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos para você mandar um alô para nós. E queremos também, orar agora junto com vocês e por vocês. Eu quero orar pelo nosso irmão Evanilton, que está dando estudo ao Pedro, a Ilson, Tomás, Isaac e a todos os outros que ele está dando estudo. Por toda a igreja de Santa Cruz, por todas as igrejas aqui da cidade, católica, batista, assembleia, presbiteriana. Quero orar por todos e por cada um de vocês. Então vamos juntos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, por essa palavra.
Queremos te pedir, Senhor, abençoa cada um de nós. Seja feita a tua vontade. Quero pedir uma bênção para o nosso irmão Evanildo, para todas as pessoas que ele está dando o estudo. Deus abençoe cada um, Pai. Por favor, estamos aqui implorando. Quero pedir, Pai, que abençoe nossos irmãos que estão no leitos de hospitais, que estão passando por enfermidades, pelas autoridades dessa cidade. Abençoe cada um deles, Pai. E quero fazer uma oração intercessória por todas as pessoas que estão no Rio Grande do Sul. É assim que queremos, Pai, demonstrar amor pelo próximo, ajudando e orando por cada um do próximo. Então, Pai, obrigado por tudo, esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.